quando você falou, olha, a cidade tem um metabolismo mais lento, mais trânsito, mais fila, só que mesmo assim ele inova mais. Eu pensei do ponto de vista econômico. Como você tem mais problemas, e todo problema traz consigo uma solução, né, que carrega uma recompensa econômica, você tem muita gente competindo para achar essa solução. E o outro ponto é que nas cidades, de fato, isso há muito tempo, você vê muita diversidade. Essas grandes capitais têm muita gente diferente, Isso, essa é a cabeças diversidade. diferentes, Exato. tem mais respostas. Atrai mais pessoas. Mas uma coisa que é importante é o seguinte, numa cidade pequena, você tem problemas iguais aos de uma cidade grande, só que diferentes. Quando eu digo iguais, é em intensidade. Você numa cidade pequena tem menos acesso a um monte de coisa, tem menos informação, tem menos possibilidade de comer num bom restaurante ou de uma bola. Por outro lado, você tem mais facilidade de estacionar na porta. Então, não é que uma cidade menor tem menos problema que uma cidade grande. São outros, né? São outros problemas, né? E os problemas que nós temos numa cidade grande nos torna muito mais criativos também por isso. Eu estou dentro de um elevador lotado, alguém fala uma coisa atrás, me gera um insight daquilo que ele falou. As pessoas, quanto mais próximas, mais estimulam as sinapses um do outro. Pessoas mais distantes, vivendo em ambientes mais reclusos. Por isso é que o home office é um desastre para a criatividade. Nós, em home office, somos muito mais produtivos e muito menos criativos. Porque a criatividade vem dessa promiscuidade social, desse cafezinho antes e depois da reunião, onde a gente fala bobagem, onde a gente dá risada, onde a gente troca ideias que não necessariamente têm a ver com aquilo. Quando eu entro no Zoom, eu vou de maneira prática, rápida, dizer aquilo que eu pretendo, ouço o que eu pretendo e acabou. Tem tanta gente que fica lá tomando o nosso tempo. Não, mas eu acho que varia, porque nessa ideia do home office, eu ia te falar você está pensando que o cara abriu mão da empresa. Mas, por exemplo, hoje, se eu faço home office, como a internet, eu posso fazer um home office e me conectar com pessoas que estão na Alemanha, na Austrália. Mas você pode fazer isso no escritório também. Mas é mais difícil, né? Por causa da barreira, que eu digo de deslocamento. Então, novamente é assim, o que tem acontecido neste momento? As grandes empresas de tecnologia estão voltando todo mundo. A própria Apple já determinou o retorno de todos. O que deu para sentir? Você tem uma perda da cultura corporativa. Isso é de fato. Dramática. E, além disso, não tem a conversa jogada fora. A conversa jogada fora é fundamental para estimular a criatividade. E é claro que você, mesmo que você entre e fale com alguém da Alemanha, você pode falar no seu celular, pode falar enquanto dirige, né? Isso é fundamental, eu concordo com isso. Mas eu não acho que o home office gera uma sensação de zona de conforto. E a zona de conforto é um desestímulo à criatividade. E você está muito mais à vontade na sua casa. Eu digo à vontade em termos até de como é que você se veste, como você faz você se relaxa pijama mais. O dia todo. Foi uma das coisas que eu fiz um movimento na internet ano passado. Eu falei, gente, a gente precisa se arrumar e fingir que a gente tá trabalhando como se a gente estivesse, de fato, no escritório, né? A gente tá no home office desde que a gente existe na internet. Então, a gente sempre trabalhou. A gente tá no office home, na verdade. No entanto, de fato, pra mim, eu concordo completamente, porque quando a gente veio pra São Paulo, fazem 3 anos agora, 3? Vocês vieram da onde? A gente veio do Rio, mas a gente era do subúrbio do Rio. Fugimos da guerra do Rio. Vocês estavam naquele balneário no fim da Dutra e resolveram vir pra uma cidade grande. A gente estava refugiado. Agora a gente veio... Pertinho da praia, Realengo, 40 quilômetros da praia, pegando ainda Brasil. A gente morava no subúrbio do Rio. O Rio é o seguinte, por mais que piore, continua melhor. Não, é impressionante, o Rio é impressionante. Eu desço lá naquele aterro do Flamengo, sai de Santos Dumont, vou olhando assim, é bonito, possível ser mas tão você tá lindo. falando do Rio, né? O Rio realmente é lindo. É que a gente morava no De Janeiro, é diferente. No De Janeiro é pior. O Rio é aquilo que aparece na Globo. Isso. E o De Janeiro é todo o resto, onde as pessoas de fato moram, onde o subúrbio do Rio acontece. Foram nos Jogos Olímpicos do Rio? Eu fui na inauguração e fui depois em 2. Então, uma coisa que me marcou, eu trabalhei na segurança dos Jogos Olímpicos, né? Era militar na época. E tinha um mapinha turístico do Rio de Janeiro, né? E aí tinha lá o centro, tinha a Zona Sul. A região que eu morava era uma região onde tinha um tucano em cima da mata, assim. Não mostrava que era cidade lá. Porque não era uma parte turística. E olha que tinha coisa acontecendo lá, né? Em Deodoro, aquela região Vila Militar, tinha. Mas, ó, deixa eu fazer uma provocação sobre o que o Walter falou. Vamos partir da hipótese que, de fato, o home office prejudica a criatividade. Mas eu acho que tem uma outra questão. Acho que tem uma questão na equação aqui que é: se o home office for capaz de atrair mais talentos, a pergunta é, nesse trade-off, o que vale mais? Menos talentos com possível mais criatividade ou talvez menos criatividade com possível mais talento? Eu acho que o que a gente está vivendo agora é uma adaptação de gestão. Então, eu acho que existe uma tendência natural em dizer não funciona o home office algumas coisas, porque a gente está testando isso tem 18 meses. E o mundo não vai resolver as equações. Talvez não existam respostas.
mas talvez exista, né? Eu acho que tem de fato as empresas de tecnologia que estão voltando, mas eu consigo numerar a mesma quantidade que não está voltando e já diz, não volto nem a porrete. Por quê? Porque tem uma facilidade de atração de talento. Então, eu vou dar exemplos aqui de Brasil, por exemplo. A minha grande competição na lógica de home office é o estrangeiro, que paga em dólar para fazer o mesmo trabalho. Ou em euro, né? Ou em euro. O que eu faço hoje? Eu já faço isso há 2 anos. Eu deixei de contratar para trabalhar fisicamente e contrato no home office. O que eu estou ganhando com isso? Centenas de talentos em cidades espalhadas por esse mundão chamado Brasil que não querem vir para São Paulo. Que falam, minha mãe é doente, eu não posso. Minha mulher trabalha no Banco do Brasil, ela não vai mudar. O meu marido trabalha numa mineradora, não pode sair daqui. É uma pessoa extremamente inteligente e talentosa. E é claro que aí eu preciso encontrar ferramentas para resolver a questão de cultura, a questão de criatividade, etc. Mas o ponto é, existe um trade-off que para mim não está claro quem é o vencedor. Achar mais talento e ter uma empresa mais talentosa, talvez um pouco menos criativa, ou uma empresa mais criativa, mas talvez com um pouco menos de talento. Para a Apple é fácil. Quem não quer trabalhar na Apple? Então, a Apple para mim é um outlier. Mas quando você pensa no meio do caminho, quem não tem um employer branding, uma marca empregadora forte para atrair, talvez ela tenha que ter o home office para atrair. A minha equipe tá espalhada pelo Brasil. Mas tem um ponto sobre isso que eu acho interessante, nesse trade-off que você falou. O primeiro ponto é ter acesso a cabeças que não estão fisicamente aqui. Na minha opinião, é uma coisa muito boa, né? Partindo desse pressuposto de que cabeças diferentes, e eu concordo com isso, geram mais criatividade. E tem um economista austríaco, que eu gosto muito, que é o Hayek, que ele fala que o conhecimento está disperso pela sociedade. Então é muito bom ter acesso a essas cabeças, é ótimo. Só que uma coisa que eu vejo aqui, por exemplo, até no grupo, a gente tem uma parte do pessoal de home office por conta da pandemia. É que a pessoa que está aqui fisicamente, ela acaba sendo mais vista pelos colaboradores e ela é mais lembrada. Então, se a gente for pensar, vamos promover alguém a sócio aqui dentro, né? Naturalmente, a gente vai pensar, tá, quem? O Kaique tá aqui o tempo todo. A gente lembra dele primeiro, antes de lembrar de pessoas que, por mais competentes que sejam, não estão aqui fisicamente. Mas, Bruno, deixa eu fazer uma provocação nisso rápida. É fato, só que você tá pensando nesse problema há quanto tempo? Em poucos meses. De fato. Então, o ponto é, você como gestor vai falar, não, peraí, eu seria um idiota como gestor em não resolver essa equação. Eu não sei se você vai conseguir, mas daqui a pouco a gente vai sair atrás dessas equações, porque senão é burrice não tentar. Você pode não conseguir. Então, eu entendo o que você está dizendo, mas o mundo da gestão nunca se preocupou em resolver essas questões. O mundo está começando a pegar boas cabeças para tentar resolver. Provavelmente esse dilema tem um caminho do meio. Que é o que eu provavelmente eu vou trabalhar 2, 3 vezes por semana na minha empresa e o resto eu vou fazer home office. Flexibilidade. Flexibilidade. Essa talvez seja a resposta mais adequada. Mas uma coisa é verdade. Todo mundo fala de um novo normal. Né? Eu não entendo nem essa frase, porque assim, não há um novo normal. O velho normal já era suficientemente anormal. Ou seja, eu já usava a terceirização de um monte de trabalho para pessoas na Índia, na área de customer service ou de assistência técnica. A gente já fazia isso. Foi só acelerado. Então assim, ter ou não home office não pode ser confundido quanto usar talentos mais baratos ou melhores aonde quer que eles estejam. Eu, há 20 anos atrás, morava em Miami, eu tinha uma empresa chamada Maquinita, que tinham 3 funcionários e trabalhávamos em advert games, fazíamos games como forma de publicidade. Uma pessoa... Há 20 anos? Há 20 anos atrás. Você sempre foi muito acelerado então, mesmo, a Advert Games era uma empresa, a Maquinita, perdão, que tinha um funcionário na Colômbia, um funcionário em Nova York e um funcionário em Londres. E eles trabalhavam com um relógio na época chamado SWOT Global, que era um relógio que tinha o horário global. Era um horário só. Que loucura. E eles marcavam as reuniões por esse relógio, mesmo de falar o fuso horário, GMT, não tinha isso. Era o relógio. Tô achando que o Walter inventou o jogo da cobrinha, aquele da Nokia lá. Então, eu tô dizendo pra vocês que a gente já fazia isso quando precisa. E eu acho que quando precisa, talento é a matéria-prima mais escassa de qualquer organização e a gente deve buscá-la aonde quer que ela esteja. Mas quando a gente fala que, no fundo, fazer uma empresa é ter a noção de que você tem um pequeno grupo de divergentes, que são os rebeldes e que a gente tem que pegá-los onde quer que eles estejam, um grande grupo de complacentes e um outro grupo de displicentes. É assim que se faz uma empresa, tá certo? Ou seja, as pessoas que fazem acontecer, as pessoas que deixam acontecer, as pessoas que perguntam o que aconteceu, que não tem a menor ideia do que está acontecendo. Muito bom, né? muito então, bom. assim, é fundamental que para este grupo de talentos naturalmente criativos, eles estão criativos
em qualquer lugar do mundo, porque eles saem da conversa que eu tive com você e vão para um bar, vão para o esporte, mas eu estou me referindo que a grande massa precisa de um estímulo cotidiano. Eu sou essa pessoa. Pelo menos durante 2 ou 3 dias por semana, para absorver a cultura corporativa, para trocar ideias, para se vestir, para fazer a barba, porque se a gente não fizer isto, nós vamos ter vamos dizer assim, uma sociedade parecida com um ímã complacente. Eu estou me referindo isso em homenagem à sua empresa. A Vibrio. Vamos criar um cupom longo 10. Aí pro pessoal da Longo Vibrio. não complacente. Acho melhor botar um 15, então, né?